GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 36, capítulo 2, Vantagens. 26ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar no capítulo 2, a lista de vantagens. Pele elástica, 20 pontos. O personagem é capaz de alterar a sua pele e feições, mas não as vestimentas nem a constituição física, para imitar outros membros de sua própria raça ou outra raça muito semelhante. O processo leva 10 segundos e exige um teste de disfarce se o personagem estiver tentando copiar um indivíduo em particular. São necessários 3 segundos para retornar à forma original. Essa habilidade dá um bônus de mais 4 em todos os testes de disfarce. Pendulear, 5 pontos. O personagem pode se locomover pendurado em cipós, galhos, cordas, candelabros. O personagem recebe um bônus de mais 2 em escalada e consegue se mover com a metade do deslocamento básico enquanto estiver utilizando essa vantagem. Permissão de segurança é uma vantagem de custo variável. Uma corporação ou agência do governo confia no personagem e dá a ele acesso a informações secretas que de outra forma estariam fora de alcance de alguém com sua mesma hierarquia ou status. Por exemplo, um general com acesso a segredos militares, de acordo com sua hierarquia militar, não teria que comprar permissão de segurança separadamente, mas um civil com o mesmo nível de acesso precisaria gastar alguns pontos para ter esse privilégio. O custo em pontos da vantagem depende do nível de acesso. O personagem tem acesso a uma quantidade relativamente pequena de segredos necessários ao seu conhecimento. Exemplo, um piloto de um bombardeiro estratégico sabe segredos sobre aviação, artilharia e alvos. 5 pontos. O personagem tem livre acesso a uma quantidade pequena de segredos ou acesso limitado a uma grande quantidade de segredos necessários ao seu conhecimento. Por exemplo, um oficial da contra-espionagem que tem acesso limitado a muitos segredos, pois parte do seu trabalho consiste em protegê-los. 10 pontos. O personagem tem livre acesso a uma grande quantidade de segredos. Por exemplo, um agente secreto cinematográfico que sabe quase todos os segredos exigidos pela trama da aventura. 15 pontos. Reduz esses valores arredondados para cima pela metade se a organização que concedeu a permissão de segurança tiver uma importância relativamente pequena. Por exemplo, uma pequena corporação ou um governo municipal. O personagem não pode comprar essa vantagem sem uma verificação minuciosa de seus antecedentes. O mestre tem liberdade para não conceder esse privilégio a qualquer personagem de jogador que tiver um passado suspeito, incluindo características como dívidas ou segredo, ou uma personalidade instável, como por exemplo paranoia ou sadismo. Pernas adicionais é uma vantagem de custo variável. Se o personagem é capaz de andar com um determinado membro, mas não consegue utilizá-lo para manipular objetos, esse membro é considerado uma perna para o sistema GURPS. Se quiser pernas que se dobram como braços, consulte a vantagem braços adicionais que nós já falamos anteriormente. Uma perna comum pode dar chutes que causam dano por golpe de ponta ou contusão, com seu alcance comum, 1 metro para um ser humano. O padrão humano é de 2 pernas que custam 0 pontos. Pernas adicionais representam um custo. 3 ou 4 pernas. Se perder uma perna, o personagem ainda consegue se mover com metade do seu deslocamento, arredondado para baixo. A perda de uma segunda perna o faz cair. 5 pontos. 5 ou 6 pernas. Cada perna perdida reduz o deslocamento em 20% até restar apenas 3 pernas. Nesse momento, o deslocamento do personagem é 40% do normal. A perda de outra perna provoca a queda do personagem. 10 pontos. 7 pernas ou mais. Cada perna perdida reduz o deslocamento em 10% até restar apenas 3 pernas. Nesse momento, o deslocamento do personagem é 40% do normal. A perda de outra perna provoca a queda do personagem. 15 pontos. O jogador pode aplicar os modificadores a seguir para todas as pernas de um personagem. Ampliações especiais para as pernas. Compridas. A perna do personagem são mais compridas em relação ao seu corpo do que as pernas humanas em relação ao corpo humano. Isso aumenta o modificador de tamanho efetivo do personagem para o cálculo de alcance de chute. Vamos ver essa regra sobre alcance de modificador de tamanhos posteriormente. E para escalar obstáculos, mais 100% para cada bônus de mais 1 no modificador de tamanho. Limitações especiais. Incapaz de chutar. O personagem não pode usar as pernas para causar dano com chute. Menos 50%. Modificando criaturas com 2 pernas. Criaturas com apenas 2 pernas podem usar os modificadores especiais descritos acima. O custo em pontos é 1/10 no modificador percentual. Por exemplo, um ser humano incapaz de chutar, menos 50%, teria uma desvantagem de menos 5 pontos. Perspicácia comercial é um talento que nós vamos ver em breve. Poderes legais, 5, 10 ou 15 pontos. O personagem é um oficial da lei, com todos os direitos e poderes e restrições que acompanham o cargo.
Em algumas épocas e locais, isso equivale a uma licença para matar. Em outros, é pouco mais que o direito de carregar um distintivo e lavrar multas por estacionamento proibido. O custo em pontos depende dos tipos de leis que o personagem faz cumprir, do tamanho de sua jurisdição, quanto ele pode ser responsabilizado por suas ações e do nível de respeito que ele precisa demonstrar pelos direitos civis de outros indivíduos. O personagem tem jurisdição local e a habilidade de prender criminosos e suspeitos, o direito de realizar buscas com o devido mandato e, possivelmente, o direito de carregar uma arma escondida. Exemplos desse caso seriam um policial da era vitoriana ou dos dias de hoje. 5 pontos. Como no caso anterior, mas o personagem também tem a jurisdição nacional ou internacional, ou não é obrigado a respeitar os direitos civis dos outros, ou tem liberdade para se envolver em uma investigação secreta, ou pode matar com relativa impunidade. Exemplos seriam um agente do FBI ou um membro da Guarda Real da Idade Média. 10 pontos. O personagem tem 3 ou mais das habilidades descritas anteriormente. Por exemplo, um agente da Gestapo, KGB ou Stasi, que seria a polícia secreta da Alemanha Oriental. 15 pontos. Poderes legais quase sempre são acompanhados de um dever apropriado, que nós vamos ver depois quando estivermos falando das desvantagens. Em alguns casos, também é adequado ter uma reputação positiva, negativa ou mista. Todos os níveis de poderes legais incluem hierarquia policial 0, que nós vimos anteriormente. Para se tornar um agente da lei sênior, adquira uma hierarquia superior. Por dentro da moda, nós vimos isso anteriormente. Possessão, 100 pontos. O personagem é capaz de fazer sua consciência de se deslocar de um corpo para outro. Em teoria, é possível viver assim eternamente, deslocando-se de corpos moribundos para corpos saudáveis. Entretanto, a consciência não consegue sobreviver fora de um hospedeiro vivo. Se o corpo habitado morrer, o personagem também morre. Portanto, o personagem precisa manter seu hospedeiro atual vivo, pelo menos até conseguir achar um substituto. Para possuir um novo hospedeiro, o personagem precisa se concentrar durante um segundo e tocá-lo fisicamente. Tentativas de possuir seu próprio títere são automaticamente bem-sucedidas. Em todos os outros casos, é preciso fazer uma disputa rápida, a IQ do personagem versus a vontade do alvo. A vítima resiste com um bônus de mais 5 se estiver lutando contra o personagem ou muito atento aos seus atos, portanto é melhor ser sutil. No caso de um empate ou se o personagem perder, ele fica mentalmente atordoado durante 1 segundos. Além disso, o personagem nunca mais poderá tentar possuir o mesmo alvo novamente, ele estará imune. No caso de um sucesso, o personagem assume o controle do corpo de sua vítima e suprime completamente a personalidade dela. O hospedeiro anterior do personagem recupera o controle de seu próprio corpo, se ele for inteligente, depois de 1 segundos de atordoamento mental, e não se lembrará da possessão. O personagem passa a ter a ST, DX e HT, e características secundárias calculadas a partir desses valores do novo hospedeiro, assim como suas vantagens e desvantagens físicas. O personagem mantém a própria IQ, percepção e vontade, e todas as características mentais. Algumas características mentais também são mantidas, dependendo das leis e valores da sociedade. As perícias são um caso especial. As baseadas em IQ, percepção e vontade permanecem inalteradas. Outras mantêm o mesmo nível de habilidade relativo. Por exemplo, se tiver acrobacia igual a DX mais 3, o personagem passa a ter acrobacia 12 em um corpo com DX 9 e acrobacia 14 em um corpo com DX 11. Se ocupar um hospedeiro sábio, o personagem terá acesso suficiente às memórias dele nas primeiras horas da dominação para descobrir o nome e a rotina diária do indivíduo, mas não o suficiente para aprender as perícias baseadas em IQ. Para relembrar um fato específico da memória do hospedeiro, é necessário fazer um teste de IQ com uma penalidade de -1 para cada hora que estiver se passado de possessão. Só é permitida uma única tentativa para cada lembrança específica. Se o personagem ocupar um hospedeiro durante muito tempo ou soltar entre vários corpos, o mestre tem toda a liberdade para ajustar o total de pontos do personagem a fim de refletir o corpo mais caro que está sendo ocupado regularmente. Para maiores informações nisso, nós vamos ver no futuro. Aplicando os modificadores adequados, a possessão pode apresentar diversas habilidades encontradas na ficção especulativa. Observe as limitações digital, mágica, parasita, espiritual e telepática são mutuamente excludentes. Ampliações especiais, a assimilação. Quando entra em um novo corpo, o personagem pode escolher esquecer quaisquer perícias atuais e usar os pontos que isso libera, além de quaisquer pontos não gastos para aprender as perícias baseadas em ST, DX e HT conhecidas pelo hospedeiro e o nível de habilidade máximo igual ao NH do hospedeiro -1. Por exemplo, se o personagem não tiver acrobacia, mas o hospedeiro tiver essa habilidade com NH igual a DX mais 3, é possível adquiri-la com DX mais 2 se ele tiver pontos suficientes. As perícias que forem esquecidas para dar lugar às novas desaparecem. As que foram obtidas a partir do hospedeiro serão transportadas junto com o personagem de um corpo para o outro, mais 10%. Crônico, quando o personagem abandona um hospedeiro, pode deixar um portal que lhe permite possuí-lo novamente sem uma disputa rápida. Isso torna possível a compra do antigo hospedeiro do personagem como um títere. Essa ampliação só pode ser usada se o personagem tiver uma quantidade de pontos não gastos suficiente para adquirir um títere no momento em que abandonar o hospedeiro, mais 20%.
telecontrole. O personagem controla remotamente o novo hospedeiro, como se ele fosse uma marionete, enquanto seu corpo original fica em transe. O personagem pode decidir voltar ao seu próprio corpo a qualquer momento e na verdade, é obrigado a fazê-lo se o hospedeiro perder a consciência ou morrer, mas não se ele dormir. Com essa ampliação, o personagem não morre se seu hospedeiro morrer, mais 50%. Troca mental. A mente do hospedeiro se desloca para o corpo possuído anteriormente pelo personagem, em vez de ser suprimida. Na verdade, eles trocam de lugar, mais 10%. Limitações especiais. Digital. Essa limitação só está disponível para mentes digitais que nós já vimos anteriormente. O personagem assume o controle de computadores e não de seres vivos. O sistema-alvo tem de estar conectado ao computador hospedeiro do personagem por meio de uma rede e o personagem precisa ter acesso total a ele de forma voluntária ou não. O hardware do computador-alvo tem que ser suficientemente complexo para executar o programa do personagem. Em geral, a complexidade dele tem que ser pelo menos a metade da IQ do personagem, arredondada para cima. O personagem também pode assumir o controle de um computador utilizando uma cópia sua e deixando o original intacto. No entanto, a menos que ele tenha a versão digital de duplicação, qualquer sistema controlado dessa forma se torna um NPC independente que pensa que é o personagem. Isso pode ser bom ou ruim. A duplicata pode se tornar qualquer tipo de NPC associado, que nós vimos anteriormente, menos 40%. Elo mental necessário. O personagem só é capaz de possuir pessoas com quem mantém um elo mental. Se essa ligação se romper ou estiver fora de alcance, a possessão é encerrada. Se tiver a limitação telecomunicação, então o elo mental necessário pode representar um controle por meio de implante, telepresença ou alguma tecnologia similar, menos 40%. Espiritual. O personagem precisa da meta característica espírito, que nós vamos ver depois, para adquirir essa limitação. Seu corpo espiritual se une ao corpo do hospedeiro e o ocupa. Ele permanece insubstancial durante a possessão, viajando dentro do hospedeiro, mas inacessível em todos os outros aspectos, efetivamente irracional. Ele pode ser ferido, como é explicado na limitação parasita, mas somente por ataques que afetam coisas insubstanciais. Um exorcista autêntico pode expulsar o personagem se vencer uma disputa rápida entre a sua habilidade de exorcismo e a vontade do personagem. O personagem não pode voltar para um corpo do qual foi expulso durante pelo menos 24 horas. O personagem pode libertar o hospedeiro a qualquer momento, se assim o desejar. Se for exorcizado ou abandonar voluntariamente o corpo, o hospedeiro se recupera do atordoamento mental depois de 1 de segundos, menos 20%. Mágica. A vantagem do personagem é um talento mágico inato. Se o alvo for protegido por uma mágica que repele magia hostil, o personagem tem de vencer uma disputa rápida entre a sua IQ e a mágica de proteção antes de fazer a tentativa de possessão. Se a vítima tiver resistência à magia, essa deve ser subtraída da IQ do personagem e somada à vontade do alvo durante a tentativa de possessão, menos 10%. Parasita. O personagem entra fisicamente no corpo do hospedeiro. Ele precisa de interposição, carne, que nós já vimos anteriormente, para poder fazer isso, a menos que o hospedeiro tenha carga útil, que nós também vimos anteriormente, suficiente para abrigá-lo. Além disso, a vítima precisa ter um modificador de tamanho maior do que o do personagem. Depois de entrar no corpo da vítima, o personagem pode tentar possuí-la. Ela resiste com HT ou à vontade, o que for maior. O personagem não é forçado a sair de se perder, mas a vítima fica imune à possessão de qualquer forma. Por isso ele terá de achar um novo alvo rapidamente. Enquanto o personagem se encontra no corpo de outra pessoa, a vítima, se ainda não estiver sob controle dele ou seus amigos, poderão usar métodos tecnológicos para detectar o invasor e possivelmente removê-lo. Ataques que penetram ou ignoram a RD do hospedeiro podem ferir o personagem, mas os pontos de vida dele funcionam como uma RD adicional nesses casos. Se tiver o tamanho de um micróbio, o personagem também precisa de tolerância a ferimentos difuso, que nós vamos ver posteriormente, para se proteger. O hospedeiro nutre o personagem e pode precisar ingerir mais alimento por isso. O personagem pode decidir abandonar o corpo a qualquer momento, da mesma maneira que entrou. Ele também pode libertar temporariamente o hospedeiro, ao mesmo tempo em que continua a ocupação. Nesse caso, ele precisará vencer uma nova disputa rápida para recuperar o controle, menos 60%. Sem acesso à memória. O personagem não tem acesso à memória do hospedeiro, menos 10%. Somente títeres. O personagem consegue possuir seus títeres automaticamente, mas nenhum outro indivíduo, menos 30%. Telepática. A habilidade do personagem é parte do poder psíquico telepatia, que nós vamos ver depois, menos 10%. Então, vamos terminar por aqui esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Se você está gostando dessa série, continue nos acompanhando aqui no RPG Next ou também pelo YouTube. Você sabia que o RPG Next já tem 5 podcasts regulares? Além do Regras do GURPS, nós temos o Regras do D&D, o Tarrasque na Bota, que são aventuras, a Forja, que é um podcast de entrevistas e bate-papo. Nós temos ainda também os Contos Narrados, que em suas diversas formas mostram vários contos escritos e dramatizados. Então,
A gente se encontra aqui na próxima semana e fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.